Hello, students! How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem. Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir as 3 páginas que vocês fizeram na aula anterior e depois nós iremos dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, vamos abrir na primeira página da atividade e vamos começar a correção. A primeira página foi a página 74. Vocês iriam completar com as profissões que estão ali naquele quadro, que foram profissões diferentes das que nós estudamos na aula anterior. Então, na letra A, nós temos actor, que é ator. Na letra B, athlete, atleta. Na letra C, astronaut, que é o astronauta. Na letra D, musician, que é o músico. Na letra E, firefighter, bombeiro. Na letra F, pilot, piloto. Letra G, scientist, que é o cientista. Letra H, detective, detetive. E na letra I, veterinarian, que é veterinária. E aí, embaixo ele pergunta assim: Now you, what is your dream job? Você, qual é o emprego dos seus sonhos? Qual a profissão dos seus sonhos? E aí é uma resposta pessoal. Virando, temos a página 75, em que vocês iriam colar os adesivos das profissões. Então, nós temos teacher, dentist, doctor, baker, lawyer, police officer, mechanic, bus driver, engineer, mailman. A página 76 era uma atividade pessoal. Nós temos aí diferentes profissões e você iria colocar nesse quadro aí do bingo 9. Então, você escolheria 9 profissões que você gosta, que você acha interessante e colocava aí nesse quadro. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós temos aqui de conteúdo? Nós iremos associar aqueles pronomes que nós estudamos, I, you, they, he, she, it, e vamos associar eles a alguns substantivos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar aqui para o quadro. O primeiro nome que eu tenho é Julie. Julie é um nome feminino. Logo, se é feminino, ela. E ela, eu digo she. Mark é um nome masculino. Ele, he. Cat é um animal. Então, eu vou utilizar it. Table é um objeto. Então, eu também vou utilizar it. Lembram que para animais e para objetos, eu sempre vou utilizar o it? Mary and John são eles, está no plural, são 2 pessoas, eles. Então, nós vamos utilizar they. Deu para entender? Vou colocar aqui uns exemplos para vocês. Então, olha só. Na primeira frase, nós temos Annie is a doctor. Annie é um nome feminino. Então, se eu for escrever essa frase colocando o pronome, eu vou escrever she. Vou substituir o N por she. Então, fica she is a doctor. She is a doctor. Próximo exemplo. Paul is a student. Paul é um nome masculino. Então, já que é ele, eu vou dizer he. Então, a frase fica He is a student. He is a student. Próximo exemplo. Carol and Mark are dentists. Carol and Mark são 2 pessoas, então são eles. E eles, eu digo they. They are dentists. Último exemplo. The dog is brown. O cachorro é marrom. The dog is brown. Quando eu estou falando de animais, eu utilizo it. Então, fica
It is brown. Então, perceba que o que está de vermelho na primeira frase foi substituído pelo que está de vermelho na segunda frase. Conseguiram entender? É bem simples, é só você colocar o pronome correspondente de acordo com a frase, com a pessoa que está sendo indicada na frase. Vamos lá para uns outros exemplos, mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos a Mary. A Mary é uma mulher. Então, logo, eu vou me referir como ela. Então, ela, em inglês eu digo she. She. Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos o Johnny. O Johnny é um homem. Então, eu vou me referir como ele. E como eu digo ele em inglês? He. He. Já aqui nós temos um cat. Temos um gato. Qual é o pronome que eu utilizo para animais e objetos? It. It. Muito bem. Agora aqui nós temos várias pessoas. Temos o John, o Elton, a Ashley, a Mary e o Mark. Então temos várias pessoas, são eles. Como eu posso dizer eles? They. Muito bem. They. Conseguiram entender este conteúdo? Vocês vão apenas colocar um pronome referente para cada um, tá bom? Se for se referir a ela, você usa she. Se for se referir a ele, he. Animal ou objeto, it. Várias pessoas, they, tá bom? E para concluir o nosso assunto, nós temos o verbo to be na forma negativa. Nós já estudamos sobre na forma afirmativa e estudamos na forma interrogativa. Agora nós vamos ver as duas formas de falar na negativa. Então, olha só. Vamos primeiro para a forma sem contração, depois nós vamos para a forma contraída. Forma sem contração. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Então, é o verbo na forma negativa. I am not. Eu não sou, eu não estou. You are not. Você não é, você não está. He is not. Ele não é, ele não está. She is not. Ela não é, ela não está. It is not. Ele ou ela, para coisas e animais, não está, não são, não estão. We are not. Nós não somos, nós não estamos. You are not. Vocês não são, vocês não estão. E they are not. Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Então é só uma forma de dizer não, tá bom? I am not, you are not, he is not, she is not, enfim. E agora nós vamos para a forma contraída. O que é a forma contraída? É uma forma menor de escrever o verbo to be negativo. Então, olha só a diferença na forma sem contração para a forma contraída. I am not. Já na forma contraída eu tenho am not. O que aconteceu? Eu tirei o I e coloquei um apóstrofe. You are not. You aren't. O que aconteceu? Tirei o O e acrescentei o apóstrofe. He is not. Na contraída eu tenho he isn't. Mesma coisa, tirei o O. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Então, o que foi que mudou? Você só tirou uma letra e colocou o apóstrofe. A mudança maior é no
I am not, que você vai tirar o A e colocar o apóstrofe. Nas outras, você vai só tirar o O, tá bom? Pode perceber que em todas as outras você tirou o O e substituiu pela apóstrofe. Vamos lá, uns exemplos. Então, olha só. Vamos colocar aqui essas seguintes frases na forma negativa sem a contração. Então, eu tenho aqui a primeira frase. He is a teacher. Ele é um professor. Se eu quiser colocar essa frase na negativa, se eu quiser dizer que ele não é um professor, eu vou dizer He is not a teacher. He is not a teacher. Agora a segunda frase. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. Se eu quiser dizer que ela não é enfermeira, eu vou dizer She is not a nurse. She is not a nurse. Terceira frase. They are friends. Vou colocar, dizer na negativa, vou dizer que eles não são amigos, então eu vou dizer They are not friends. They are not friends. Agora vamos colocar essas mesmas frases, só que agora na forma negativa contraída. Então eu tenho He is a teacher. Se eu quero dizer que ele não é, e eu quero escrever na forma contraída, eu vou colocar He isn't a teacher. He isn't a teacher. Na próxima, she is a nurse. Eu vou dizer she isn't a nurse. She isn't a nurse. E a última frase, they are friends. Colocando na negativa contraída, vai ficar they aren't friends. They aren't friends. E aí, o que vocês acharam? Acharam fácil ou acharam difícil? A única coisa que você tem que fazer é só acrescentar o not, se estiver pedindo sem contração, e se estiver pedindo com contração, você tira o O e coloca o apóstrofe, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui um vídeo bem rapidinho, ele é só 1 minuto, resumindo esse conteúdo do verbo to be na negativo. Depois eu vou explicar a atividade. Bem, a atividade, nós vamos fazer a página 77, 78 e 79. Na página 77, vocês vão ouvir o que eu estou dizendo na questão 5 e vão circular qual foi a profissão que você escutou. O que você escutar, você circula. Letra A, bus driver. Bus driver. Letra B, doctors. Doctors. Letra C, lawyer. Lawyer. E letra D, baker. Baker. Na página 78, questão 7, vocês irão substituir os nomes pelos pronomes. Então, letra A, nós temos Lucy. A Lucy é uma mulher, então, ela. Como eu digo ela? Então, vocês já estão sabendo, vocês já estudaram, não é mesmo? E tem a tabela aí também para auxiliar vocês. Mesma coisa, B, C e D. Por último, nós temos a página 79, questão 8. Vocês irão colocar essas frases na forma negativa contraída, tá bom? Então, nós já estudamos
Temos aí um quadro também para auxiliar vocês. Vocês irão colocar a frase da mesma maneira que nós colocamos ali nos exemplos. A frase está afirmativa, vocês vão colocar na negativa contraída, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se vocês estiverem com alguma dúvida, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação às atividades, é só me avisar que eu auxilio vocês a tirarem as dúvidas. See you on the next class. Bye bye, students!